Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você e eu gostaria que você respondesse com muita clareza e calma, porque a resposta dessa pergunta ela está ligada diretamente aos resultados que você vem tendo. E eu vou ser sincero para você, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá? E se você responder ela de uma forma superficial, você não vai conseguir se aprofundar com clareza naquilo que eu vou trazer para você aqui hoje, tá bom? E a pergunta que eu tenho para fazer para você, ela tem a ver com identidade. Então, segura essa. A pergunta é a seguinte: quem é você? Quem é você? Você sabe de fato quem é você? Se eu pedisse agora, se eu tivesse de frente para você, olhando nos seus olhos e perguntasse quem é você, me fala quem é você, como é que você iria se definir? O que que você falaria sobre você mesmo? O que que você falaria a seu respeito? Quem é você? Quem é você de fato, de verdade? Não o que você faz. Na grande maioria das pessoas, elas, quando essa pergunta é feita a elas, elas abrem a boca e dizem: eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu sou médico. Entenda uma coisa: psicólogo, advogado, médico, bispo, pastor, não é quem você é o que você faz. E existe uma grande diferença de quem você é para aquilo que você faz. Só que essa separação, ela não tá clara para muita gente, por quê? Porque nós fomos ensinados na infância, eu, você, a grande maioria de nós, fomos ensinados na infância que a associar a nossa identidade, quem nós somos, ao que fazemos, à profissão que exercemos. Eu ouvi muito, né, de pessoas próximas, minha mãe, pessoas próximas que estavam ali convivendo comigo na minha infância, dizia assim: menino, estuda para você ser alguém na vida. Olha isso. Estuda para você ser alguém na vida. A gente é ensinado na infância a escolher uma profissão que vai determinar a nossa identidade. O que que você quer ser quando você crescer, fulano? O que que você quer ser quando você for grande? Olha isso, o que que você quer ser? Você já vai associando a identidade da criança a uma profissão. Aí a criança fala: eu quero ser médica, eu quero ser policial, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Só que, na verdade, a pergunta não é o que você quer ser quando você crescer. A pergunta deveria ser: o que você quer fazer quando você crescer? Porque ser, você já é. Você já é. Você já é alguém. Eu já sou alguém. E o grande problema, escuta isso, eu tenho quase 20 anos de ministério, tá? Quase 20 anos de ministério. Eu já liderei inúmeras igrejas, já liderei pastores, bispos, eu já liderei obreiros, já cuidei de igrejas pequenas, igrejas grandes, e eu posso falar para você com muita profundidade. Eu tenho quase 10 mil horas, escuta isso que eu estou falando para você. Eu tenho quase 10 mil horas de atendimento, tá? De atendimento. Eu estava fazendo uma conta esses dias, quanto tempo que eu tenho, que eu faço o que eu faço. Eu tenho quase 10 mil horas de atendimento, de estudo sobre o ser humano, do desenvolvimento humano. Eu trabalho com desenvolvimento humano há quase 20 anos, tá? E eu me tornei um especialista em comportamento, um especialista em pessoas. Em pouco tempo de conversa com alguém, eu já consigo identificar quais são os bloqueios, quais são as dificuldades, quais são as limitações, onde é que estão as travas que aquela pessoa vem tendo. Em pouco tempo de conversa eu consigo identificar isso. Fica muito claro para mim. E nessas minhas andanças, nesses lugares que eu já morei, mais de 30 cidades, 6 estados pelo país, a grande e maior disfunção
que eu encontrei com as pessoas foi exatamente na identidade. Muita gente não entende quem ela é. E quando eu não entendo quem eu sou, olha isso, quando eu não entendo quem eu sou, eu permito que outra pessoa defina o meu valor. Eu fico preocupado com a opinião, eu fico preocupado com o que penso a meu respeito. Aquilo que você pensa me atinge. Por exemplo, até pouco tempo atrás, eu estava exercendo a função de bispo dentro do ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu estava ali exercendo a função como bispo. Só que quem eu sou, Valmer Albuquerque, é maior do que a função de bispo. Eu encontrei nessa minha jornada muitos pastores que saíram da obra, pastores que foram, por algum motivo ou outro, se desligaram do ministério e eles não se encontraram mais na vida. Não se encontraram. Não conseguiram desenvolver mais nada. Recentemente encontrei um ex-pastor que ele já havia saído da obra há 11 anos atrás. Já tem 11 anos que ele saiu da obra. E ele foi viver a vida dele, ele foi trabalhar, chegou a morar fora, ganhou dinheiro e tudo. Só que ele disse para mim, eu não consegui me encontrar nesse mundo. Não consegui me encontrar. Eu não consegui fazer outra coisa. Por quê? Porque ele foi ensinado que ele é pastor. E na verdade, ninguém é nada. Ninguém é nada. Eu não sou, você não é. Eu sou um ser humano. Eu preciso entender quem eu sou. O que eu sou não pode estar atrelado àquilo que eu faço. Quem eu sou é maior do que a função que eu exerço. Pastor, bispo, é uma função que alguém exerce. Quantos pastores, bispos que eu vi, né? Inclusive, se algum pastor estiver assistindo aí esse vídeo, você vai comprovar o que eu estou falando. Quantos pastores e bispos que eu já vi pisarem nas pessoas que gostarem de ser reverenciados por conta do cargo que estava ocupando. Por exemplo, um determinado bispo, ele não permitia que ninguém comia antes dele. Ninguém podia comer, ninguém podia almoçar antes dele. Se alguém, né, se ele não tivesse no lugar e as pessoas almoçassem primeiro que ele, era uma afronta, era uma falta de respeito, era uma rebeldia, era uma coisa assim absurda. Aí eu cheguei na igreja desse bispo, né, onde ele estava. Aí eu cheguei e falei assim, e aí, cadê o fulano? Porque nós éramos bispos, né? Eu estava ocupando a mesma função que ele e existia o bispo estadual. E aí, ocupando ali a função, aí eu cheguei, cadê o fulano? Ah, o bispo fulano não tá aí não. E o que vocês não almoçaram ainda? Não, porque ninguém pode almoçar aqui antes dele não. Se almoçar antes dele aqui é um problema, é uma confusão, olha, dá briga. Eu falei, é mesmo? Aí eu cheguei, peguei o prato de comida, comecei a colocar a comida, porque eu estava num lugar, por exemplo, eu estava na sede estadual, então eu podia fazer isso. Aí eu cheguei, coloquei a comida, aí eu cheguei para comer, aí ele olhou para mim assim e me viu comendo e falou, ô Valmer, tu é rebelde e não sei o que. Eu falei, cara, vai tomar banho, rapaz. Como é que você não me espera? Eu falei, rapaz, eu vou te esperar. Por que eu tenho que esperar você? Falei pra ele, por que eu tenho que te esperar? É uma falta de respeito, é uma rebeldia e não sei o quê. Então, esse bispo, ele tinha como costume a reverência. Ele gostava de ser reverenciado pelos demais. E falar alguma coisa como essa era uma afronta para ele, tá? Era uma afronta. Era assim algo que afrontava ele, deixava ele indignado. Por quê? Porque era um cara sem identidade. Sem identidade. Um cara que não entendia quem ele era. Um cara problemático, que aonde passava dava problema. Ninguém conseguia ter um bom relacionamento, não conseguia construir uma relação de amizade. Afastava as pessoas de perto dele.
se afastava de todo mundo que estava perto. Por quê? Porque era um cara que queria impor. Olha isso, gente, eu estou trazendo um exemplo da vida real. Ele queria impor a sua autoridade para as pessoas e ele queria ser reverenciado e adorado pelos outros. Então, o que, que era isso? Uma disfunção na identidade. Disfunção severa na identidade. Então, ele associou o fato, olha isso, o fato de exercer a liderança como bispo, tá? O fato de exercer como a identidade dele. E por isso que ele causava tantos problemas por onde ele passava. Entende isso? O que é o problema dessa pessoa? Identidade. Identidade. É isso que eu quero que você entenda. No Salmo capítulo 8, é o que a gente vai falar hoje aqui, Salmo capítulo 8, ele fala exatamente sobre identidade. Mas antes de eu falar sobre Salmo, um dos princípios, né, um dos grandes filósofos, escuta isso, um dos grandes filósofos da humanidade, Sócrates, ele traz uma frase que é muito importante. Ele fala assim, ó, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Sócrates traz essa frase e ele fala, conhece-te a ti mesmo. É um princípio. Que princípio é esse? Conhecer a si mesmo. E eu queria que você que está aqui nesse vídeo assistindo, não sei como é que é, qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu queria que você parasse um pouquinho e analisasse o quanto você conhece a você mesmo. O quanto você conhece a você mesmo. O quanto você conhece a você mesmo. Você tem claro quem é você? Quem é você? Como que você se vê? Você se vê grande? Você se vê pequeno? Você se vê capaz ou incapaz? Você se vê merecedor ou não merecedor? Analisa o que eu estou trazendo para você, porque talvez seja exatamente isso que esteja travando a sua vida. E eu posso dizer para você isso com propriedade, tá? Dentro dos meus treinamentos de inteligência emocional que eu promovo, dentro dos atendimentos que eu faço, né, do curso que eu criei um curso voltado para isso, para trabalhar essas questões emocionais, chamado Método Antifrágil. Eu trabalho muito essa questão da identidade, porque quando eu não sei quem eu sou, eu não entendo, não está claro para mim, eu não me sinto capaz de fazer algumas coisas. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedor. Eu não acredito que determinadas coisas é para mim, entende? Mas uma outra hora eu vou trazer isso aqui com mais profundidade para você. Na verdade, eu falo disso com mais profundidade dentro dos meus treinamentos do Método Antifrágil. Eu falo muito sobre identidade. E é isso que eu quero que você entenda. Porque assim, vamos lá. A vida que você está vivendo hoje, seja ela qual for, seja qual for o resultado que você está vivendo hoje, ele é resultado da identidade que foi estabelecida em você. A identidade que foi estabelecida. Se você hoje é uma pessoa que está vivendo bem, está ganhando dinheiro, está prosperando, está crescendo, isso é fruto de uma identidade que foi ativada. Se você hoje não consegue avançar, não consegue ir para frente, você não tem bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, você é uma pessoa difícil de lidar, você é uma pessoa que não se sente capaz, acha que determinadas coisas não é para você. Se você é uma pessoa hoje que às vezes você quer fazer algo, mas você não se sente merecedor, não acredita que aquilo é para você, então existe uma disfunção muito grande na sua identidade. Você ainda não entendeu quem é você. Você ainda não entendeu. E quando eu falo de identidade, eu estou falando da essência do ser humano. Essência. Você precisa descobrir a sua real e verdadeira identidade. E no Salmo capítulo 8, eu deixei para gravar esse vídeo aqui, eu nem quis fazer ao vivo. Por quê? Porque é um salmo, é um dos mais fortes da Bíblia. Eu considero esse salmo aqui mais forte do que o Salmo 91. Esse salmo aqui é mais forte que o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo muito bom, um salmo de proteção. Mas esse salmo aqui, o Salmo 8, ele, para mim, na minha visão, é o salmo mais forte que tem. Por quê? Porque ele fala sobre identidade. Ele fala sobre
quem é o homem? Quem é o homem? Tá? Olha aqui o Salmo 8 diz assim, deixa eu ler para você aqui, Salmo capítulo 8, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, e por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Davi parou para poder fazer uma análise, sabe, sobre o céu, as estrelas. Davi começou a meditar sobre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, o quão grande ele era. Quão grande ele era. Você quer entender a grandeza de Deus? Você quer entender quão grande Deus ele é? Começa a observar as estrelas, começa a olhar para o céu, olha para o mar. Eu moro aqui em Salvador, eu moro praticamente de frente para o mar. Da minha janela eu consigo ver o mar. É legal, eu moro no 8º andar e da minha janela eu consigo ver o mar. E eu paro para ver o mar todos os dias e eu sei como é que vai ser o dia só olhando para o mar. Tem dia que eu paro e vejo e olho para o mar, eu vejo aquela imensidão longe, eu perco a vista. Agora tem dia que eu não consigo ver o mar muito longe por conta das nuvens, da escuridão, o clima que não está muito bom. Hoje mesmo é um clima desse, né? Hoje mesmo o clima não está lá dos melhores. Mas você quer entender a grandeza de Deus? Olha para o mar, olha para as estrelas, pega o dia que o céu estiver estrelado, olha, começa a observar, para você entender o tamanho da grandeza de Deus. Era isso que Davi estava fazendo. Aí Davi, ele fala assim, quem é o homem? Quem é o homem? Aí no versículo 5, que eu sou apaixonado por isso aqui, ele fala assim, ó, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Então, olha isso. Vamos entender um pouquinho sobre identidade? Eu vou me aprofundar nisso, tá? Eu tenho um treinamento que eu falo sobre isso, inclusive se você quiser participar de um treinamento comigo, me chama no privado, eu vou passar as informações, vai lá no meu Instagram, tá? O meu Instagram, Valmer Albuquerque, tá? @Valmer Albuquerque, eu falo muito sobre isso lá, tá bom? Davi diz, quem é o homem? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Então vamos lá, primeira coisa, eu e você, nós somos um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus. Eu e você, nós somos um pouco menor do que Deus. Nós não somos qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa. Eu e você, nós somos um pouco menor do que Deus. É isso que você precisa entender. Se eu sou um pouco menor do que Deus, eu sou maior do que qualquer problema. Eu sou maior do que a opinião do outro. Eu sou maior do que a crítica. Eu sou maior do que a crítica. Eu sou maior do que a sua opinião a meu respeito. Eu sei quem eu sou. Você que está aqui agora assistindo esse vídeo, e ninguém, nem você, nem ninguém consegue definir quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Tá claro para mim a identidade que eu tenho. A minha identidade foi construída, eu ativei a minha identidade. Você precisa ativar a sua identidade, entender quem de fato você é. Porque quando você começar a entender quem de fato você é, a opinião do outro a seu respeito, ela não vai mais fazer diferença. Aquilo que falam ou deixam de falar a seu respeito, não vai mais mexer com você, não vai mais tocar em você. Você vai conseguir calar as vozes sabotadoras que falam ao seu ouvido o tempo inteiro. Entende isso? Como é importante você entender sobre identidade, entender quem é você de fato e de verdade? Davi diz, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Então, você é um pouco menor do que Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu sou um pouco menor do que Deus. Aí diz, de glória e de honra o coroaste. De glória e de honra o coroaste. Aí continua dizendo, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Deste-lhe domínio.
Você nasceu para dominar. Você não nasceu para ser dominado. Ó, olha que legal que tá aqui. É muito legal. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Você nasceu para poder dominar tudo aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que Deus fez. Sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Então, Deus fez a mim e fez você para que a gente pudesse dominar. Domínio, Ele nos deu domínio sobre as obras das suas mãos, tudo aquilo que Ele fez, e aonde a gente colocasse o nosso pé. Ah, Bispo Valmer, mas eu já sei disso. Eu já sei disso. Agora, a sua identidade, ela está ativada? Você ativou a sua identidade de fato, de verdade? A sua identidade está estabelecida? Você está dominando ou sendo dominado? Você está dominando as suas emoções? Ou você está sendo controlado pelas suas emoções? Ou você está sendo controlado pela crítica? Sinceramente, olha para mim aqui. O quanto a opinião dos outros exerce influência na sua vida. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa com medo do que as pessoas iam pensar a seu respeito? Eu sei disso, sabe por quê? Porque eu já fui assim. Eu deixei de viver muitas coisas na minha vida porque eu me preocupava demais com aquilo que achavam ou deixavam de achar a meu respeito. Eu me preocupava demais. Eu perdia sono. Eu ficava travado porque eu não conseguia avançar, porque a opinião do outro importava. E por que que importava? Por que que importava? Porque eu não entendia quem eu era. Entende isso? Entende? É isso que eu quero que você entenda. Identidade. Identidade. Você está dominando ou está sendo dominado? Você está dominando as suas emoções ou os seus comportamentos, as suas emoções têm te dominado? O que que você hoje não consegue parar? O que que você não consegue parar? É a pornografia? É um vício? O que que você não consegue parar hoje? Porque tudo aquilo que você não consegue parar é porque aquilo ali domina você. Aquilo ali te domina. A bebida, o álcool, a pornografia, o sexo. Tudo que você não consegue parar, aquilo ali te domina. E se está te dominando é porque você não está na sua identidade. A tristeza te para. A raiva te para. A mágoa te para. A frustração te para. Quando algo dá errado, quando algo não sai como você gostaria, como é que você reage? O quanto você é uma pessoa resiliente. O quanto você é uma pessoa resiliente. Como é que você se comporta diante das dificuldades? Como é que você se comporta diante das adversidades? Como é que você reage às críticas? Como é que você reage a quando alguém fala mal de você? Eu já fui muito idiota, sinceramente. Eu já fui um cara idiota, arrogante demais. Eu quase briguei na mão mesmo com um bispo. Um bispo que estava falando mal de mim uma época, há muitos anos atrás. Cara, que imaturidade, que ignorância, que falta de inteligência emocional que eu tinha, meu Deus do céu. Que a opinião que o outro tinha a meu respeito importava. Cara, quão imaturo eu era. Quão imaturo eu era, quão imaturo eu era. Entende isso? Quão imaturo eu era. Quanta imaturidade. Quantos problemas você poderia já ter evitado na sua vida se você entendesse simplesmente quem é você. Se tivesse claro como o sol ao meio-dia, quem é você. Entende isso? Você nasceu para dominar, não para ser dominado. O que está te dominando hoje? O medo? O medo de dar errado, o medo de não ser suficiente, o medo de não acontecer? Percebe isso? Eu não estou exercendo o cargo de bispo junto ao ministério Igreja Mundial do Poder de Deus. Não estou exercendo o cargo no ministério.
mas eu estou continuando cumprindo a minha missão. Eu continuo cumprindo a minha missão. Eu continuo cumprindo a minha missão. Continuo ganhando almas. Eu continuo salvando pessoas. Eu continuo participando do reino de Deus. Eu continuo fazendo parte agora de um outro ministério. Eu continuo exercendo a minha identidade. A minha identidade. Antes de me desligar do ministério, um líder chegou para mim e falou assim: cara, você é louco. Como é que você faz um negócio desse? Você vai passar fome com as suas filhas. Você vai passar fome com as suas filhas. Você vai passar necessidade com as suas filhas. Você é bispo. Você ganha muito bem. Você tem um bom salário. Você está na primeira e a principal igreja do estado. Porque até então eu estava na principal igreja do estado. E aí falaram para mim assim: você tem certeza disso? Pensa nas suas filhas. Amanhã ou depois elas podem estar passando fome. Olha a visão que alguns líderes têm a respeito dos pastores que estão debaixo da sua liderança. Eles não enxergam os pastores e os bispos como pessoas capazes. Não. Eu virei para essa pessoa e disse assim: obrigado pelo seu conselho, mas eu sei quem eu sou. E eu sei que Deus é comigo. 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 E porque Deus é comigo, as coisas vão dar certo na minha vida. As coisas vão dar certo na minha vida. E foi isso que eu falei. As coisas vão dar certo na minha vida. E eu sei quem eu sou. Quando eu falei isso, meu amigo, aquilo ali, a pessoa ficou assustada, falou assim: meu Deus, como pode? É mesmo? Eu falei: eu sei quem eu sou. Deus é comigo. Eu sou forte. Eu sou merecedor. Eu sou um homem honrado. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Aquilo ali deixou a pessoa que estava falando comigo assustada. O líder ficou assustado. Porque ele pensou, na ideia dele, que eu iria ficar como? Não, é isso mesmo. Acho que eu não vou sair não, porque eu vou passar fome. Que passar fome o quê, rapaz? Eu sei quem eu sou. Eu sou forte, eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus na minha vida. E estou aqui, trabalhando. Estou trabalhando. Estou cuidando da minha família. Estou trabalhando. Estou ganhando dinheiro aqui fora, trabalhando. Estou fazendo aquilo que eu amo, que é ajudar pessoas. Dar treinamento. Estou ajudando pessoas a mudarem a história das suas vidas. E aí, cadê as palavras que falaram a meu respeito? Nenhuma delas se cumpriu. Sabe por quê? Porque a minha identidade ela foi ativada. Se você me pedisse hoje um conselho, eu diria a você: ative a sua identidade. Só que não é um vídeo como esse de... Poxa, já vai fazer 30 minutos que eu estou falando. Não é um vídeo como esse de 30 minutos que vai mudar a sua vida. Mas isso aqui é para trazer clareza para você. Isso aqui é para que comece a acontecer um despertar na sua vida, um despertar. Você precisa despertar para entender quem é você de fato, de verdade. Quando a sua identidade ela for ativada, a opinião do outro não vai mais importar. Você não vai mais ficar travado, não vai mais perder oportunidade, não vai mais ter problema de relacionamento. Você vai entender quem você de fato nasceu para ser. E eu posso ajudar você com isso, com os treinamentos e cursos que eu tenho, tá? Se você quiser, me chama no Instagram, @valmeralbuquerque. Eu tenho ensinado pessoas a ativarem a sua identidade. Eu acredito, escuta bem o que eu vou te falar. Dentro de você, aí dentro de você, existe uma versão melhor de você mesmo. E essa versão precisa aparecer. Por que ela não aparece? Porque existem várias camadas que precisam ser rompidas até que essa versão apareça. Existe o melhor de você e existe o pior. Qual é a versão que está morando hoje aí dentro? Qual é a versão que tá vivendo hoje? É o melhor? É a melhor versão? Ou é uma versão defeituosa? Entenda quem é você.
e o que você nasceu para fazer, porque você tem um futuro pela frente. Você é imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para dominar e não para ser dominado, tá bom? Mas eu falo disso com mais profundidade dentro do meu treinamento, do método antifrágil, e logo eu vou apresentar para você, tá bom? Falei bastante hoje, um vídeo que saiu, acabei falando 30 minutos aqui, mas espero que de alguma forma possa ter te ajudado, tá? Entenda quem você não é um qualquer, você não é um coitadinho, você não é fraco, você é forte, você é imagem e semelhança do Criador, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa linda, tá? Você é um homem abençoado, uma mulher abençoada. Coloque isso no seu coração e descubra a sua real identidade. Se você hoje não tem avançado, escuta isso, você não tem avançado, não está conseguindo fazer determinadas coisas, o problema está na raiz, está na identidade. A identidade ela está disfuncional. Enquanto não for trabalhada, infelizmente, desculpa te falar isso, você não vai conseguir avançar, tá bom? Quero orar por você, quero interceder pela tua vida, para que Deus ele te abençoe e te conceda essa graça, tá? Amanhã estaremos juntos aqui às 6 horas da manhã. Mas hoje foi o livro de Salmos, capítulo 6, tá certo? O capítulo 8, tá bom? Pai amado e querido, obrigado por essa manhã, Senhor, na tua presença. Obrigado, Pai, por essa palavra. E eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que a tua presença santa e preciosa, ela possa alcançar cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Pois eu sei que são pessoas que estão em busca de descobrirem a sua melhor versão. Pai, eu sei que tem pessoas aqui agora vivendo uma verdadeira disfunção na sua identidade. Pessoas que não têm clareza de quem são, pessoas que ainda não descobriram verdadeiramente o seu verdadeiro potencial. Porque eu acredito que essa pessoa pode mais. Eu acredito que ela pode mais, ela pode muito mais. Ela pode ter uma vida melhor, ela pode ter um casamento diferente, ela pode ter uma família melhor, ela pode mais, ela pode muito mais do que isso, ela pode. Eu acredito nisso. Eu creio nessa palavra. Eu creio que ela pode mais. Eu acredito que ela tem condições de avançar, de ir adiante. Eu sei disso, Pai. Eu sei que ela pode fazer isso. Eu só quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Pai, estende as tuas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Que a presença santa do Senhor, que teu amor, que a tua graça, a tua misericórdia possa alcançar essa mulher, este homem que se encontra aqui, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça possa alcançar os teus filhos. Pai, desperta nessa pessoa, desperta nela a vontade de ativar a sua identidade. Desperta isso nela, Pai, eu te peço isso. Senhor, coloca as tuas mãos, abençoa tudo que essa pessoa fizer, o dia dela, que o dia dela seja abençoado. Tudo que essa pessoa colocar as mãos, em nome de Jesus, seja abençoado. Seja abençoado pelo teu poder, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu apresento em tuas mãos os teus filhos e eu te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Olha, eu quero desejar a você um excelente dia e dizer para você que se você quiser saber um pouco mais, se você quiser entender um pouco mais a respeito de identidade, quem você é, eu tenho um treinamento, tá? Inclusive vou começar agora um treinamento onde eu falo de forma profunda sobre identidade. Quem é você? Tá? Eu ajudo a ativar a sua identidade, a sua real identidade. Você nasceu para viver a sua real identidade, tá bom? Eu desejo a você um excelente dia, um dia cheio de luz, de paz, de amor, de alegria, de harmonia no seu coração, na sua casa e na sua família. Um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.